Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse é um vídeo que a gente vai falar um pouco mais sobre o desenquadramento do microempreendedor individual quando ocorre o excesso do faturamento acima do limite permitido para você, microempreendedor individual. Tem duas situações aqui que a gente precisa entender. Se esse limite foi ultrapassado em até 20% ou foi acima de 20%, né, do limite estipulado para você, microempreendedor individual. Então são duas situações distintas. Outra dúvida que pode surgir sobre esse assunto, se você pode baixar um CNPJ, né, que está com um faturamento muito próximo do limite e fazer a abertura de um novo CNPJ. E a resposta é sim, não há nenhum impedimento de você fazer a baixa de um CNPJ e fazer a abertura em seguida de um novo CNPJ. Porém, a Receita Federal ela vai considerar a soma do faturamento desse CNPJ que você acabou de baixar com o novo CNPJ. Então essa não seria uma saída aí para você ter um limite, né, maior, ali para você ter um faturamento maior na tua empresa. Então vou trazer todos os detalhes aqui com relação, né, aqui as duas situações sobre o limite do microempreendedor individual. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal e curta e compartilhe que a gente vai estar gravando e trazendo mais conteúdo para vocês. Bom, pessoal, estou fazendo acesso aqui dentro da página do Portal do Empreendedor e aqui vai trazer mais detalhes com relação, então, se você ultrapassou o limite do MEI. Temos aqui a primeira situação aonde ultrapassou o limite do MEI em até 20%. O que você deve fazer nessa situação? Faça a declaração anual do MEI em janeiro do ano seguinte, informando o valor total vendido pela empresa no ano anterior. Ou seja, no ano em que ocorreu o excesso do faturamento aí por parte do microempreendedor individual. Pague o boleto gerado no próprio sistema da declaração anual do MEI. Nele já serão calculados automaticamente os impostos sobre os valores excedentes. Procure o apoio de um profissional de contabilidade para solicitar seu desenquadramento como MEI e realizar toda a parte de escrituração fiscal tributária do seu negócio daí em diante, certo, pessoal? E ele traz aqui, né, quanto que você estaria pagando de imposto nessa situação aonde ocorreu, né, o excesso de faturamento em até 20% acima ali do limite do MEI. Faturamento real de 97.200, né, o faturamento permitido para o microempreendedor individual, R$81.000. Então a gente excedeu aqui o limite em 16.200, aonde que vai ser a base de cálculo para fazer aqui a apuração, né, já com uma empresa aqui dentro do Simples Nacional. Se tratando de comércio, a alíquota inicial dentro do Simples Nacional é de 4%, total a pagar R$ 648. Já se seu caso, né, se a tua empresa é uma indústria, você vai estar pagando então dentro da alíquota inicial do Simples Nacional, 4,5%, total a pagar R$ 729. Já se a tua empresa é uma empresa prestadora de serviço, a alíquota inicial do Simples Nacional é 6%, total a pagar R$ 972, certo, pessoal? Eu tenho um caso aqui que aconteceu com um cliente nosso, né? Então na hora da gente fazer a declaração anual do MEI, ele já vai trazer aqui a apuração do excesso de receita. Esse aqui é um caso, conforme mencionei, de um cliente nosso, aonde ele teve então a receita bruta anual no total de R$ 89.000 e excedeu então aqui em 8.045,80 centavos acima do limite do MEI. Então ele se enquadrou aqui em até 20% acima do limite permitido para o microempreendedor individual. Nesse caso ele já gerou aqui, né, o DAS para fazer o pagamento, se tratando de uma empresa prestadora de serviço, gerou o INSS e o ISS, que é o imposto aqui da prefeitura. Total a pagar, então já vai trazer aqui a DAS para fazer o recolhimento, né, para fazer o pagamento então do valor aqui dos impostos, né, sobre o valor excedente do faturamento permitido para o MEI. E ele já traz aqui, né, a receita bruta total do ano calendário ultrapassou o limite permitido para um enquadramento no CIMEI, transmita a declaração anual do MEI e comunica o desenquadramento obrigatório do CIMEI no portal do Simples Nacional. Por outro lado, se você teve o faturamento acima de 20% estipulado para você, microempreendedor individual, ocorre o desenquadramento retroativo que a gente fala, ou seja, você vai precisar fazer o recolhimento desses impostos desde o mês de janeiro. Então você entrou o ano sendo uma empresa MEI, porém, a partir do momento que você ultrapassou, né, o limite acima de 20% estipulado para você, microempreendedor individual,
digamos que você perde o benefício do enquadramento como microempreendedor individual, você vai precisar recolher os impostos, né, com multas e juros, porque o faturamento do mês de janeiro, os impostos, o vencimento é no mês de fevereiro. E aqui ele traz um exemplo de quantos que você estaria pagando se você está nessa situação. Um faturamento real de 100 mil reais, o faturamento permitido para o microempreendedor individual, 81 mil reais. A base de cálculo, né, conforme vocês podem perceber aqui, continua sendo 100 mil reais. Por quê? Porque não teve ali um enquadramento nesse ano como microempreendedor individual, né? Faturou acima de 20% do permitido para o microempreendedor individual, tem o desenquadramento, né, conforme mencionei, retroativo, né, perde o benefício aqui do enquadramento como microempreendedor individual. E quanto que você estaria pagando, né, com o faturamento então de 100 mil reais? Se tratando aqui de uma empresa do comércio, a alíquota inicial do Simples Nacional, 4%, totalizando aqui 4 mil reais de impostos. Já se for indústria, 4,5%, 4.500 seria o valor a pagar aqui referente a essa empresa, né, se tratando de indústria. Já se a tua empresa é prestador de serviço, né, a alíquota inicial do Simples Nacional, 6%, total a pagar 6 mil reais, certo, pessoal? Então, nessa situação aqui, né, em que ocorre, então, o limite acima do 20%, você precisa ficar bastante atento, né, às questões aqui do recolhimento retroativo. E é claro, se você fez o pagamento nessa situação, né, que você perde o benefício do microempreendedor individual, se você fez o pagamento da DAS mensal do MEI, né, você tem o direito de você entrar com um processo administrativo para fazer o pedido de restituição ou compensação nos valores dos impostos devidos. Ele traz mais detalhes aqui, né, com relação então a outros tipos de situações em que você é obrigado a fazer o desenquadramento do MEI. Mesmo que a sua empresa não ultrapasse o limite permitido como microempreendedor individual, pode ser que você precise migrar por outros motivos. Quais são esses motivos? Contratar mais de um empregado, pagar salário maior do que o piso da categoria ou de um salário mínimo a esse funcionário, né? Ter sócio, participar de outras empresas, né? CNPJ como administrador, sócio ou titular, incluir ocupação não permitida como microempreendedor individual, abrir filial. Outra situação, né, com relação aqui a compras, né, comprar insumo ou mercadorias em mais de 80% do valor que vender, a partir do segundo ano de funcionamento. E ele traz aqui, para estes descumprimentos, entenda o que precisa fazer. Procure o apoio de um profissional de contabilidade para te acompanhar no processo de imigração e realizar a escrituração fiscal e tributária do seu negócio deste momento em diante. Peça, né, para esse profissional realizar uma simulação para entender qual o melhor regime tributário para sua empresa deste momento em diante, né? Se Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Realize a migração no Simples Nacional, marcando o motivo pelo qual deseja o desenquadramento, né, informando a data em que ocorreu ou que vai acontecer o motivo. Assim, a sua empresa migrará a partir do mês seguinte a esta data, certo, pessoal? E ele traz um campo de atenção aqui, né? A Receita Federal do Brasil poderá fazer o desenquadramento automático caso você encontre em alguma das situações e não regularize, certo, pessoal? Ele traz mais detalhes aqui que eu não vou ler para vocês, mas o endereço dessa página vai estar aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e você vai ser direcionado aqui onde eu estou fazendo acesso, caso você queira ler e entender um pouco mais aqui sobre essa situação, então, do desenquadramento do microempreendedor individual, quando ocorre o excesso do faturamento, né, acima do permitido para o microempreendedor individual. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, né, o desenquadramento aqui do microempreendedor individual, quando ocorre, então, o excesso de faturamento. Espero realmente que eu tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal e curta e compartilha, que a gente vai estar gravando e trazendo mais conteúdo para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.